gente começa a gravar daí. Começou. Tá gravando? Bueno, pessoal. Então, nas duas últimas aulas, eu e a Prof. Julien, a gente continuou conversando com vocês a respeito de Idade Moderna. A gente trabalhou a questão da ciência, a gente trabalhou as religiões também, a Reforma Protestante, a Contra-Reforma, e também trabalhamos, que mais que a gente trabalhou? Ah, o Renascimento. Então a gente Nascimento. trabalhou a questão cultural, a ciência e as religiões. E a aula de hoje vai ser principalmente uma questão mais política sobre essa Idade Moderna, que também é conhecida como o Antigo Regime ou também absolutismo. A gente, como historiador, vai problematizar esses conceitos para variar, ser o chato do rolê, mas é que é para vocês conseguirem entender o processo histórico, porque a gente vive frisando isso para vocês. História é processo, não é a gente ficar falando só de rupturas e a gente não entende esse caminhar, esse andar aí da história, tá? Então a aula de hoje vai ser um pouco sobre as questões políticas da Idade Moderna. Pode seguir, Julie. Só um comentário, falar do Antigo Regime. O Antigo Regime, na verdade, ele pode até atravessar a época moderna, porque tem em locais como, por exemplo, a Rússia, o Antigo Regime, né, o absolutismo, digamos assim, ele atravessa a Idade Moderna, ele vai até o final do século XIX, por aí. E, enfim, é só um comentário, né? Pode continuar, Marcelo. Sim, certo. Na Rússia, por exemplo, vai até 1917, até o século XX, né? O antigo regime. Mas a gente vai ver o que que é isso então, né? Antes de falar de política, a gente vai falar um pouquinho de economia, o que que era essa economia do antigo regime, mas eu não vou ficar muito centrado nisso hoje, porque na aula que vem a gente vai trabalhar melhor o que que é o mercantilismo, o que que é esse capitalismo inicial, o surgimento do capitalismo que a gente vai ver aqui. Na aula que vem a gente vai se aprofundar mais, mas então a gente vai ver que essa atividade comercial, mercantil, ela vai ser começada a ser exercida em escala mundial, então. Vai ocorrer a expansão marítima, onde os precursores, os pioneiros, vão ser Portugal e Espanha, que a gente vai ver na aula que vem, e que o Brasil está totalmente vinculado a essa expansão, porque vai ser as primeiras colônias, as primeiras experiências de colônia vão ser aqui na América, né? Uma outra questão também é que essa nova ordem econômica, que eu estou colocando aqui como um capitalismo inicial, que a gente chama também de mercantilismo, vai ocorrer então nesse processo que gera uma acumulação de capital, vai ocorrer então uma nova ordem que vincula muito principalmente com a competição, a maximização dos lucros, ou seja, vai ocorrer a balança comercial favorável, que a gente vai ver, tu precisa exportar mais do que importar, certo? Não, exato, né? Tu precisa exportar mais do que importar para ter uma balança comercial favorável. Tá gravando sim, Eduarda. E também a gente vai ter produtos que são produzidos para o mercado e não mais um sistema de comércio local ou regional para as necessidades imediatas daquele povoado, certo? Então, o mercado vai ser onde vai escoar boa parte da produção e isso vai ter grandes consequências para o futuro desse período, tá, gente? Pode passar, Zinho. Ó, mas uma questão muito importante que, como eu comentava com vocês, é que essas rupturas, elas são lentas. Muitas vezes as pessoas que viviam nessas sociedades não percebiam que estavam em um processo de transformação, tá? Então, essa nova ordem, que a gente chama de antigo regime, de absolutismo, ela ainda vai carregar muitos vestígios de uma sociedade feudal, como, por exemplo, os títulos de nobreza, também os benefícios e privilégios da igreja, que era a grande poderosa da Idade Média, e privilégios em geral. Então, notem, a gente vai ver que durante o Antigo Regime, boa parte da nobreza vai estar conseguindo angariar poder e angariar os seus privilégios, enquanto parte dessa nobreza vai estar perdendo alguns dos seus privilégios. Ao mesmo tempo, a gente vai ver que parte da burguesia vai conseguir também alcançar e chegar a ser nobre.
e isso vai acontecer principalmente com vendas de cargos nobiliárquicos, vendas de cargos de nobres, que vai fazer com que a burguesia também se enobreça. Então, é um processo lento e gradual, onde, por exemplo, o rei ele vai ser colocado lá em cima, e a gente vai discutir melhor isso do absolutismo, mas a nobreza ainda era muito forte, ao contrário do que já muitas vezes a gente já debateu na história antigamente, que colocava o absolutismo como um período onde o rei e a burguesia tinham poder e a nobreza se enfraquecia. Não é necessariamente assim, tá, gente? E a gente vai ver, então, essa formação dos estados centralizados, essa centralização do poder, e ela vai ter algumas características muito importantes, tá? Uma delas vai ser, então, a arrecadação de tributos de uma maneira mais centralizada, ou seja, os impostos, eles vão ser coletados de uma maneira mais centralizada, tá? Vai ocorrer, então, uma formação de uma burocracia, uns funcionários do governo, de uma maneira um pouco mais centralizada também. Universidades vinculadas ao rei. A questão mais importante que eu acho que a gente pode colocar aqui, o exército, gente. O exército vai ser uma instituição profundamente moderna. Ela, diferente da Idade Média, onde os nobres detinham muito a coerção da violência, a coerção do poder nas suas regiões, e o rei, ele era só o suzerano maior dentro de uma cadeia de suzeranias e vassalagens. Nesse período, a gente vai ver um exército cada vez maior, mais regular e profissionalizado. Mas, de novo, isso também é um processo lento, tá? Então, o Luís XIV, que logo a gente vai ver que é considerado o Rei Sol, o cara que talvez mais simbolizou o absolutismo, ele vai ter no início do seu governo um exército por volta de 50 mil pessoas, mas no fim do seu governo, ele vai ter um governo extremamente longo, de mais de 70 anos, ele vai ter um exército antes era de 50 mil, vai chegar a 300 mil homens, certo? Uma outra questão importante é que esse exército, ele também era composto de mercenários e pessoas que viviam, muitas vezes eram suíços, eram de outras regiões, mas que lutavam por um Estado centralizado e viviam de soldos, viviam de pagamentos, certo? E uma língua do Estado. Também, nesse momento, como a gente está vendo, as línguas, elas não eram extremamente fechadas em um Estado específico, tá, gente? Nas vésperas da Revolução Francesa, grande parte, a maior parte da população francesa, que a gente conhece como França, não falava o francês, tá? As línguas, elas eram muito vinculadas a regiões e, por exemplo, o que a gente viu na aula passada, a reforma protestante e, principalmente, a invenção da imprensa, fazendo com que circulassem escritos e circulassem panfletos, vai fazer com que as línguas fiquem cada vez mais centralizadas e organizadas em estados nacionais, tá? Então, todas essas características vão formando um Estado cada vez mais centralizado, que a gente conhece como absolutismo, tá? Posso comentar uma coisinha rapidinho em relação a essa formação de estados centralizados? Isso também ocorre pós a Revolução Francesa na Europa. Eles têm esse novo boom de formação de identidade, que já existia aqui, claro. Obviamente, a Alemanha e a Itália elas vão ser mais tardias, enfim. Mas a França, a Inglaterra, elas no século XIX, elas se refazem de novo. No caso, elas se centralizam mais ainda, criam uma história, fortalece mais ainda o idioma, porque aqui, claro, ainda existem vários idiomas sendo falados na França. No século XIX, aí eles batem o martelo. Não, a gente só vai falar francês aqui. Então, existe ainda esse processo. Lá depois, continua acontecendo lá ainda, depois de 3 séculos disso aqui, né? Isso aqui é 1500, 1600. Exato, muito bem. Bom, a gente vai ver também, então, essa produção manufatureira, e onde vai ocorrer, então, uma produção cada vez mais vinculada com uma produção em escala maior e um trabalho assalariado. Mas, de novo, isso também
principalmente na França, que eu estou falando, vai ser muito mais lento do que na Inglaterra. Na Inglaterra vai ocorrer um processo capitalista muito mais precoce, vai ser onde vai primeiro surgir o capitalismo. E uma outra questão interessante, acho que a Julie vai falar disso depois, mas a história do capitalismo, que muita gente acha que é vinculada à cidade, ao urbano, ela surge na área rural da Inglaterra, tá, gente? Ela vai surgir principalmente vinculada com os arrendatários, enfim, é uma história que surge na área rural da Inglaterra, apesar das pessoas acharem que o capitalismo é só uma expansão do comércio, não é necessariamente isso, tá? Não é exatamente isso. O capitalismo ele é muito mais vinculado com um modo de produção onde ocorre uma produção vinculada ao mercado, uma competição, esse trabalho assalariado também, os impostos coletados, diferente do período anterior que a gente estava falando. Um servo medieval pagava imposto muito mais com produtos e com trabalho na área do senhor feudal do que com dinheiro e com impostos financeiros, sabe? Então, isso aí começa uma mudança lenta nesse período. Só comentar o que o Greg falou ali, que tem a ver com o que a gente vai falar mais pra frente. A Revolução Puritana Gloriosa, ela é após esse processo, tá? Isso que a gente tá falando é o começo da criação da ideia do absolutismo, né? Que é a transição, que é o final da Idade Média para o começo da Moderna, lá em 1450, 1500. E aí a Revolução Puritana Gloriosa, ela vem pouco depois, em 1800 e pouco. Então, assim, ela é uma continuação desses processos que a gente tá vendo aqui. Depois a gente vai falar sobre isso nas próximas aulas, vai ter aula sobre Revolução Puritana e Gloriosa, mas é um processo posterior, certo? Exato. As revoluções burguesas, o capitalismo se firmando como um modo de produção, ele vai vir para destruir isso que a gente está mostrando agora, essas monarquias centralizadas, tá? O mercantilismo, que é esse capitalismo inicial, quais são as bases dele? Já falei bastante aqui, né? Mas é então o metalismo, a busca por metais preciosos, certo? Exportar mais do que importar, como eu comentei também, a balança comercial favorável, gerar lucro, né? Um mercado protecionista, ou seja, um Estado que controlava o comércio, controlava as taxas e os impostos, e um conjunto de leis para proteger esse mercado. Olha que curioso, hoje em dia, boa parte dos liberais e capitalistas se dizem contra o Estado, mas o capitalismo só consegue se desenvolver porque tem um Estado forte e protetor. Olha que curioso isso. Se não tivesse esse Estado forte, interventor, que patrocinasse as viagens comerciais coloniais, que conseguisse centralizar os impostos, fazer com que surgisse um exército, não poderia existir o capitalismo como a gente conhece, certo? Então, são questões muito interessantes para a gente analisar. Claro que depois existem diversos desenvolvimentos, mas a gente está falando aqui do início, tá? Na pandemia, a gente está vendo muito bem um outro momento do capitalismo, onde também a falta de políticas sociais em alguns locais, como aqui, por exemplo, um Estado fraco ou um Estado que não se importa com a saúde do povo, está gerando grandes problemas para a gente, né, gente? Então, é muito curioso isso. E a colonização, que vai ser, então... Pode falar. Não, eu disse mais no sentido de que, tipo, os caras, sei lá, grandes empresários começaram a perder dinheiro sem pressionar contra o Estado mínimo, mas na hora do aperto recorreram a recursos do Estado, assim, sabe? Tipo, sei lá, o governo federal repassou mais de R$1 trilhão para os empresários e tal. Queriam dar 10% do Fundeb para as escolas privadas, enfim, esse tipo de coisa. Sim, a burguesia, que aqui nesse momento ainda não é forte, mas depois vai tomar o poder do Estado, a gente pode muito bem comentar que o Estado e a burguesia hoje em dia são muito parceiros, né? Quem paga a conta são os trabalhadores. Quem paga grande parte dos impostos são os trabalhadores. Rico, principalmente no Brasil, não paga imposto, né, gente? É complexo o assunto. A gente, no fim do ano, vai estar falando. Quando a gente fala de rico, aqui a gente tem que falar de que não é rico, assim, que tem um mercado ali na esquina, porque isso não é rico, a gente fala de rico dos bilionários, né, gente? É isso, né? Porque tem gente que acha que rico é dono de
de um comércio local, né? E não é, gente. Isso não é rico. Exato, exato. Pode ter até, de repente, um carrão, mas Isso. assim, se tu vive de salário, meu amigo, tu não é rico. Às vezes a nossa diferença de para uma pessoa moradora de rua é 3, 4 meses de desemprego, certo? Daí daqui a pouco a gente já está muito parecido. A nossa semelhança como classe trabalhadora é muito maior do que a diferença que existe, assim, no trampolim da desigualdade, assim, né? Mas, enfim, os burgueses nessa época ainda eram muito fracos, certo? E é muito interessante notar isso porque até a partir da Revolução Francesa, quando a gente fala que a burguesia está tomando poder, mas a burguesia naquela época é diferente da burguesia hoje também. Quando a gente está falando nesse momento dos burgueses, inclui aí muitas vezes profissões liberais, inclui advogados, professores liberais, profissões liberais no geral, que depois vão ser considerados classe trabalhadora. Nesse momento, eles eram tudo parte do terceiro estado, que é uma classe muito ampla, certo? E a última questão é a colonização, que vai mudar muito a correlação de forças também, né, gente? A exploração de metais preciosos do trabalhador aqui das Américas e do terceiro mundo em geral, o tráfico de escravizados da África, tudo isso vai mudar completamente e vai fazer com que a Europa saia de uma periferia de importância no mundo, que foi durante a Idade Média, e passe a ter uma relevância muito grande no jogo de forças a partir desse momento, certo? A partir do momento da colonização. Não quero me demorar, porque ainda tem muita coisa. Não tem tanta, né? Mas vamos lá. Gente, só seguindo, então, as mesma linha de raciocínio, quando a gente fala em absolutismo, esse termo ele surgiu muitos anos depois desse período histórico, e ele é colocado de uma maneira que muitas vezes pode parecer que o rei detinha completamente o poder e que a nobreza e a burguesia detinham um pouco. E assim, hoje em dia, talvez se a gente fosse pensar, os nossos estados podem ser considerados muito mais totalitários, que a partir de um tweet, um presidente consegue gerar um imbróglio diplomático, consegue gerar alguma treta muito grande, ou até chegar a desenvolver uma guerra, que nesse período a nobreza ainda tinha muito poder, dispunha de muito poder, e os parlamentos, os estados gerais que viviam nessas regiões detinham boa parte do poder. Então o rei não podia fazer tudo o que quisesse sozinho, tá, gente? Para convocar o exército, para convocar uma guerra, que era um assunto que gerou muito problema aí nesse momento, as guerras, esse período recheado de guerra, o rei não podia fazer tudo como ele quisesse, como muitas vezes foi visto, certo? Então, ele vai ser considerado o primeiro cidadão, vai ocorrer, inclusive, nesse momento, um desenvolvimento de filósofos que vão colocar o poder divino dos reis e vão filosofar sobre isso, mas a nobreza, e principalmente a nobreza nesse momento, vai deter muito poder ainda regional, tá? Então, é sempre importante a gente quebrar um pouco essa noção de absolutismo como o rei como uma figura central e única, tá? Ele vai angariar cada vez mais poder, isso é certo, mas ele não podia fazer tudo o que ele quisesse, tá bom? Então, aqui temos algumas características que eu já comentei, código de leis, língua, exército, fronteiras, então tudo isso vai ser muito importante. É isso dessa parte, e agora só falar um pouco da França, eu acho. Beleza. Então, vocês lembram que na aula passada a gente falou da reforma protestante e a gente comentou que a consequência da reforma, por mais que não era o que queriam os reformadores, gerou diversas tretas durante o século XVI e XVII na Europa, tá, gente? Na França, isso vai se desenvolver por alguns bons anos e vai ser conhecido como os conflitos religiosos, onde a burguesia era característica por ser vinculada ao calvinismo, parte da reforma protestante ali da Suíça e da França era conhecida como calvinista, e eles na França eram chamados de huguenotes.
Inclusive, esses caras vieram para o Brasil depois tentar fundar a França Antártida, no Rio de Janeiro, na Baía de Guanabara, ali por 1530 e poucos também. A gente vai ver isso na aula de Brasil Colônia, tá? E vai ocorrer depois... Essas fotos aqui, elas são do massacre da noite de São Bartolomeu. Não se tem números exatos, mas foram massacrados, dizem, entre 5 e 30 mil protestantes huguenotes na França, mandados pelos católicos, que eram a monarquia da época, tá? Vinculados principalmente a Catarina de Médici. E em 1598 vai ser proclamado o Edito de Nantes, que vai considerar, então, a garantia de liberdades religiosas para a França. Esse código ele vai ser limitado em certo ponto, mas ele vai conseguir gerar uma certa liberdade de culto em algumas partes da França nesse período, tá, gente? E aqui só mais uma questão, essa parte da história também, ela é a parte da onde surge a diplomacia, mas como a gente conhece hoje. Inclusive, o curso de Relações Internacionais, ele começa basicamente falando depois da Guerra dos 30 Anos do Tratado de Westfália, que a gente vai falar no fim da aula. Então, aqui a gente teve alguns cardeais importantes na França, que foram principalmente administradores e conseguiram fazer com que se desenvolvesse o antigo regime na França. O Richelieu vai ser um cara muito importante nesse período, vai ser ministro do Henrique IV. O Colbert vai desenvolver o mercantilismo francês nesse momento, tá? Então, vai ser um momento onde, a partir de 1643, vai existir o Luís XIV, que é tataravô do Luís XVI, que foi enforcado depois na Revolução Francesa. Ele vai surgir no trono com 4 anos apenas e vai ficar por 70 anos no comando da França. Vai ser o estado mais característico do absolutismo europeu, vai ser o francês, tá? Não existe nenhuma relato que ele tenha dito que o estado sou eu, mas isso ficou para a posteridade porque foi aonde o estado absolutista teve o seu auge, assim, a gente pode falar assim, na França, tá? E vai ocorrer ainda uma das últimas revoltas, ali está escrito fondas, mas é frondas, com R no meio, são as frondas que foram revoltas de nobres da pequena nobreza, mas também muito vinculado também com os camponeses, que já estavam se rebelando desde o fim da Idade Média na França, tiveram diversos levantes, porque a nobreza e o Estado centralizado conseguiram se manter no poder, principalmente amassando a população camponesa, a população mais pobre da França, tá? E é isso, a gente vai ver também ali numas fotos seguintes que vai aparecer o Palácio de Versalhes, que vai ser construído nessa época. Aqui a gente tem a foto do Luís XIV, certo? Que é inclusive a nossa foto de grupo de zap dos professores da história. E ali o Palácio de Versalhes, que é construído nesse momento, ele é um pouco afastado de Paris, mas é onde vai viver a parte da corte francesa desse momento, tá? Posso falar? Então é isso. Aqui? Claro. Posso comentar? Já deixando, né, colocando já, porque a gente vai falar sobre a Inglaterra agora, mas antes de entrar em Inglaterra, só fazer uma diferenciação do que vai acontecer na França e na Inglaterra em relação à corte. A corte na França, ela é chamada de uma corte parasitária. O que seria uma corte parasitária? Era uma corte que não tinha relações com comércio, não comercializava, que nem a gente já vê na Inglaterra, que os nobres eles têm esse pé no comércio, eles são donos de frotas que estão indo e vindo tanto da América, né, quanto de outros lugares, então eles comercializavam, eles detinham o poder econômico, quanto na França isso não existia, isso vinha direto do rei, o rei repassava, né, fornecia luxos para essa corte, tanto que o Palácio de Versalhes é isso, é a construção desse... que não trabalha... Quem? A gente tá falando da França ou da Inglaterra, Marina?
Porque na Inglaterra, sim, eles botavam, digamos, né, a mão na massa no sentido que eles participavam do comércio. Na França, não. E aí eles viviam nessa rede parasitária em torno do rei, que é o rei Sol, né? Porque ele irradiava, além desse poder, ele fornecia, então, esse luxo para a corte. Sim, a corte mais próxima, né, do Luís XIV não fazia muita coisa, assim, vou ser bem sincera, não fazia muita coisa, eles ficavam ali, principalmente depois da construção do Palácio de Versalhes, né, que é enorme, é um dos meus sonhos conhecer, inclusive, que o jardim é lindo, mas aquilo tudo, até a construção, se vocês forem ver, elas demonstram que realmente era o que queria dizer, que o poder é meu e eu repasso para vocês, mas eu ainda sou o centro. E aí vocês conseguem ver isso até pela arquitetura do Palácio de Versalhes. Na Inglaterra, então, a gente já entra, né, na Inglaterra. Até que a gente não tem muito tempo, então eu vou passar para vocês o que eu acho que é super importante, é vocês diferenciarem entre a França e a Inglaterra aqui, porque eles são absolutistas, mas o absolutismo deles é totalmente diferente. Não totalmente diferente, mas tem aspectos bem diferentes. E aí eu acho que o mais importante ter em consideração na Inglaterra é que existe o parlamento. Isso é a coisa mais importante, porque isso não existe na França. Digamos que essa rede que existe até hoje na Inglaterra, né? Que hoje em dia é muito forte e isso vai começar a partir da Inglaterra e das revoluções, né? A enfraquecer o rei, o poder central. Então o rei tinha uma limitação, ele esbarrava no parlamento e esse parlamento ele existe então desde a Magna Carta. Não tem como eu trabalhar com vocês tudo, né, da Magna Carta, mas ela foi assinada pelo rei João Sem Terra, que estava no meio de guerras naquele momento e aí ele começou a cobrar muitos impostos, começou a querer dar pitaco em impostos da igreja, né, em clero, etc, né, esse negócio de vaga, né, que a gente falou da última vez sobre isso. E a igreja católica, junto com os nobres, viram isso como uma coisa perigosa. E aí eles criaram a Magna Carta dizendo, bom, o rei, então ele não pode cobrar imposto sem a gente saber, os nobres, digamos, né, a nobreza da Inglaterra, não podia cobrar impostos, não podia, por exemplo, executar uma pessoa sem né, passar pelo julgamento, que acontecia antes até então. Não pode expulsar a pessoa sem julgamento. Enfim, uma série de coisas, né, que começou então a limitar o poder do rei desde 1200 até então o que seria o grande momento do absolutismo, que é o Henrique VIII, o Tudor, né, e a Elizabeth I, que é a Era de Ouro da Inglaterra. Mas para deixar bem claro que isso ainda é absolutismo, eles conseguiram centrar para eles mesmos esse poder político. Eles detinham muita influência interna, principalmente Elizabeth, né, a Era de Ouro, porque ela consegue, então, centralizar o comércio, ela começa a fazer essas medidas protetivas, que nem o Marcelo falou antes. Isso começa a existir muito forte na época da Elizabeth. Ela começa a falar, não pode entrar mais navio aqui que não seja nosso. Comercializar só pode ser nossos navios. Então isso já começa a pegar outros países do lado. Países Baixos são um exemplo disso, porque eles tinham uma frota muito grande de comércio, né, enfim. E aí fala, não pode mais entrar tal isso, começou a cobrar taxa, começou enfim, a proteger, né, o seu próprio mercado. E aí a gente tem o exemplo mais puro com a Elizabeth I. O Henrique VIII a gente já comentou na aula de reforma, né, que ele cria então a igreja, então ele tira para fora a questão da igreja no poder, ele concentra então o poder sem a questão da igreja católica. Na França não, ainda temos isso, né, obviamente a igreja católica ela não tinha uma relação muito de influência que nem tinha na Idade Média, mas ainda tinha uma influência na França, e aqui não temos isso, então a igreja anglicana e, enfim, o calvinismo vai ter muita influência depois. A Guerra dos 100 Anos, ela, na verdade, ela é a transição desses países que eram, então, que a Guerra dos 100 Anos é a França e a Inglaterra competindo entre si, como a gente já falou na aula passada. Mas o que seria, então, de importante para entender por que a Guerra dos 100 Anos ela fortalece tanto a Inglaterra quanto a França, apesar da Inglaterra ter perdido, né? Porque eles começaram como países que estavam em transição feudais, lá em eu não lembro agora em que ano que começa a Guerra dos 100 Anos, mas eles ainda eram... pouco, né? E eles começam como países muito ainda um pouco feudais, principalmente a França ainda estava no processo de recentralização de poder.
E aí eles começam a precisar dessa centralização para ganhar a guerra. Então eles começam a... Isso, gente, mais de 100 anos. Então vários reis passaram pela Guerra dos 100 anos. E eles começaram a perceber que eles precisavam montar uma centralização de poder, de economia, de tanto cultural também, enfim, vários processos de 116 anos durou. A Jéssica. Durou mais de 100, gente. Só que não é o tempo inteiro, né? Não pensem que foi o tempo inteiro. Ela durou mais de 100 anos, mas foi intercalando, assim, ó. Foi. Pensem que, assim, eram batalhas, tá, gente? Eram batalhas que iam acontecendo. Aí tinha épocas que era paz, que era tranquilo, que não tinha muita coisa. E aí, daqui a pouco, eles davam de novo. Então, durou mais de 100 anos nesse processo. Aí, matou muita gente, claro. Devastou muita terra. A gente falou na crise da Idade Média. Foi por causa da Guerra de 100 anos. Enfim. Apesar da Inglaterra ter perdido, né, a guerra, serviu para eles centralizarem mais seu poder. Serviu para eles montarem as suas monarquias nacionais, como a França também fez. A Guerra dos 100 Anos também, a Guerra das Duas Rosas, aí a Guerra das Duas Rosas que é legal, mas ela é muito complicada de explicar, porque é um jogo de cadeiras muito doido. Inclusive, o Game of Thrones é inspirado na Guerra das Duas Rosas. Os Yorks e os Lancaster, que são, né, as casas que lutam entre si na Inglaterra, elas são os Stark e os Lannister no Game of Thrones. E muita coisa inspirada da Inglaterra ali no Game of Thrones, né? A gente falou até com a Manu sobre isso, a gente tava falando sobre isso lá na aula de Idade Média. Mas esse jogo de cadeiras é para demonstrar como era frágil o rei, às vezes, perante os nobres que decidiam muitas coisas às vezes. Então eles decidiam quem é que subia, quem que descia, quem que era morto, quem que era executado, quem que subia ao poder de novo. Então a Guerra das Duas Rosas é mais para provar isso, sabe? Sim, Marina, foi exatamente isso. Foi a guerra. A guerra, ela acontece nesse período, então imagina... Por isso que acontece a Jaqueries, que nem a gente falou na aula da crise da Idade Média. A Jaquerie acontece porque Guerra de 100 anos, na França, né? Guerra de 100 anos, a morte, peste, colheita ruim. Então, os camponeses se rebelam nesse período muito por causa desse combo de coisas acontecendo nesse período, né? Que mais a gente pode falar, né? Porque a gente tem que fazer um rapidão aqui. A igreja anglicana também ela é modificada nesse período. Quando a Elizabeth ela sobe ao poder, ela modifica algumas coisas que o pai dela tinha criado, né? Mas ela coloca mais coisas da doutrina calvinista no anglicanismo. E ela mistura com o católico também. Ela faz um misturadão de coisas. Por exemplo, a veneração aos santos, ela mantém. Coisa que não existe no calvinismo, existe no anglicanismo. Alguns, né? Alguns santos. Ela começa a colocar inglês na leitura, né, de Bíblia, na execução de ritos, né? Então, ela faz um misturadão do que vai ser hoje, então, o anglicanismo. A Inglaterra, então, Espanha na Invencível Armada. Só fazendo um resumo também, né? A Espanha, então, naquele período, era um grande país, tanto economicamente, né? Porque a gente vai ver depois com a questão da América. E a Inglaterra está começando a se expandir para o norte, ali para a América do Norte, né? Então, eles começaram a ter embates, não só por causa disso, porque a Espanha era católica, a Inglaterra era protestante, né, anglicana. O Habsburgo, então, eles viam isso com maus olhos, né? Eles serem serem anglicanos. Eles também viam a Elizabeth como uma ameaça. Uma fofoquinha bem por fora, né? Porque o rei da Espanha, nesse momento, ele era viúvo da irmã dela, que a irmã dela, a Maria Sangrenta, ele era casado com ela, e aí ela morre, passa pra Elizabeth o poder, né, o trono, e ele tenta casar com ela, e a gente sabe que a Elizabeth, ela foi considerada a rainha virgem, não casou com ninguém, e ele vê isso como uma afronta também. Então, vários processos ali da Espanha e Inglaterra culminaram na Invencível Armada, que foi, então, a frota da Espanha, ela vai até a Inglaterra para tentar, né, invadir, bombardear a frota da Inglaterra. E o que acontece, porque tinha mais gente, o exército da Espanha era enorme comparado da Inglaterra, eles perdem. Tanto por motivos meteorológicos, tem um monte de tempestade, e por outros motivos, que é como os canhões de longo alcance da Inglaterra, que isso depois vai ser
muito importante mais pra frente, porque eles continuam com os canhões, eles viram que deram certo, a Inglaterra falou, bom, canhão longo alcance dá certo, vamos manter todos os navios, continuou por muitos anos depois, então foi uma mistura, né, de má sorte da Espanha com esperteza da Inglaterra, e a Inglaterra ganha a Guerra da Invencível Armada. Política dos cercamentos, como o Marcelo falou antes já, né, dos enclosures, que então se retira os camponeses dessas terras comunais, então, até então, e as pessoas são obrigadas a tanto a mendigar, ir para cidades, né, e a gente vê o boom das cidades nesse momento, para se criar, então, pastos de ovelhas. E aí, criação dos tecidos, né, do que vai ser depois a indústria têxtil na Inglaterra. Então, já a partir desse momento, lá bem antes da Revolução Industrial, se começa, então, a acumular, a acumulação primitiva que a gente fala, né? Era uma preparação porque viria depois, a Inglaterra já estava se preparando, claro, não conscientemente, né? Mas ela estava se preparando porque viria na Revolução Industrial. Várias revoluções vão vir depois, a gente vai falar sobre isso em Cromwell, né? Com Cromwell, Inglaterra vira república por um momento, isso é muito doido, mas vira uma república, depois volta a ser monarquia. Enfim, a gente vai falar sobre esses babadinhos mais pra frente. Essa parte fica na aula de Revolução Inglesa, é falada, né? Agora, bem rápido, né? Porque acabou, na verdade, acabou nosso tempo. Mas Será eu que vou tem só... como? É Fala. 2 minutos, gente, por favor, não me matem. Mas Guerra dos 30 Anos é um combate que acontece ali. Um combate que começa internamente na região da Alemanha e que se expande para outros lugares. A França mete o bedelho, né? Porque era uma guerra, então, entre protestantes e católicos dentro da região do território da Alemanha. E aí a França vê que tem que ter em mente, né? Os Habsburgos, eles estavam comandando Países Baixos, né? A dinastia dos Habsburgos. Países Baixos, a Alemanha, a região da Alemanha, Espanha. Então, a França via isso como perigo para eles. A dinastia dos Bourbons via como perigo. E eles falaram, bom, vamos meter... Apesar de nós sermos católicos, vamos apoiar os reformistas, porque o rei era católico, o rei da Alemanha era católico, né, do Sacro Império Germânico. Falou, bom, vamos ajudar. Só que eles não começaram diretamente. Eles falaram pra Dinamarca, a Dinamarca entra ali na guerra contra eles. Daí a Dinamarca perde, a Suécia perde. Aí a França fala, bom, vamos ter que entrar nessa guerra, então. Fazem a guerra. Quem sai vitorioso é os Bourbon, né? A França sai vitoriosa. E o resultado disso, que é o mais importante, chamado da Paz de Westfália, a Alemanha, ela se desestrutura totalmente. Ela perde território para a França. Alsácia e a Lorena são perdidas para a França. Se permite, então, que os Países Baixos sejam independizados. Eles começam a... Como é que é a palavra? Eu esqueci a palavra, Marcelo. Quando se torna independente, o País Baixo se torna independente. É isso. E aí, eles perdem, então... Os Habsburgos perdem a região dos Países Baixos. Enfim, é basicamente isso, certo, gente? Se redefine fronteiras. A Suíça vira independente também. Então, muito mais próximo que a gente vai vendo pra cá, a região. Ali tá tudo desestruturado, vocês estão vendo aqui nessa parte, são vários pedacinhos de terra ali, que depois vão ser, né, a Suíça aqui mais pra baixo, vai ficar independente. Mas basicamente é isso, tá, gente? Desculpa por fazer muito rápido, mas é porque a gente precisa, né, fechar o conteúdo com vocês. Eu atrasei muito também. Mas, basicamente o que a Julie falou, é uma guerra entre católicos e protestantes, e a França, que é católica, fica do lado dos protestantes, tá? E ganhando a dinastia Bourbon, que vai até a Revolução Francesa, vai assumir o poder, que é o Luís XIV, que é esse pessoal aí dos Bourbon, tá? Exatamente. É isso, gente. A Jéssica falou... Maria Sangrenta. A Maria Sangrenta. Eu acho que talvez seja, porque ela era chamada de Bloody Mary, tanto que tem até drink dela, drink de coisa com o nome dela, Bloody Mary. Não sei, provavelmente não sei dizer. É que ela matava muita gente, ela era católica, né? Ela era bem doidinha. Teve vários massacres nesse momento, e a gente estava vendo, né, esse lance, as guerras religiosas foram um fardo nesse período aí. É isso, Tudo gente. certo, gente. Deu para pegar, deu para entender. Antigo regime, absolutismo, França, Inglaterra, Guerra dos 30 anos. Fechou? Fechou, galera, então. Fechou. Qualquer coisa, nos chamem, tá?
Beijo, gente. Boa Boa aula, noite. boa semana. Se cuidem. Sexta temos aí